Olá, aqui é o professor Hamilton Guintella do TCC Sem Drama e sem dúvida nenhuma, um dos medos mais intensos de quem precisa fazer um TCC é apresentar o trabalho na famigerada banca de avaliação do TCC. E se você tem medo da banca do TCC, sim, você precisa ficar comigo até o final nesse vídeo, porque eu vou te dar 5 dicas muito úteis. Eu vou te falar de 5 pontos, 5 questões que são questões chaves que a banca vai avaliar no seu trabalho. Então, vem comigo que esse conteúdo vai fazer muita diferença para você se você tem medo da banca ou está com receio da apresentação do seu TCC. Vamos juntos? Então, vamos lá, sem enrolação. Primeiro ponto importantíssimo, que eu trato muito com os meus alunos, aqueles que eu oriento diretamente de maneira pessoal lá no meu treinamento online no TCC Sem Drama. O primeiro ponto que eu vou te mostrar aqui, sem dúvida, é o mais importante. Qual é o principal foco da banca de avaliação? Dos pontos que estão no meu roteiro, esse é o crucial. Qual é o principal foco? Os resultados do seu trabalho. O que a banca realmente quer ver é a apresentação dos principais resultados da sua pesquisa, aquilo que você descobriu a partir da coleta e do tratamento das informações. Então aquela parte inicial do seu trabalho, que tem introdução, justificativa, metodologia, aquilo você tem que passar de maneira mais rápida. Por quê? Porque o pessoal da banca está interessado em entender se você alcançou resultados e que resultados você alcançou. E principalmente, se você respondeu o seu problema de pesquisa ou alcançou o seu objetivo geral. O problema de pesquisa é aquela questão lá do início do trabalho que tem que direcionar toda a sua produção de conteúdo. É a pergunta que você faz lá no início e que você pretende responder com o trabalho. O objetivo geral deriva do problema de pesquisa. Alguns trabalhos têm problema de pesquisa, outros não têm, mas o problema de pesquisa, para os meus alunos, eu sempre recomendo que eles façam. E a grande questão para a banca é, ao final da sua apresentação, você conseguiu mostrar que você respondeu o seu problema de pesquisa. Se você conseguiu, ótimo. Se você não conseguiu, você vai ter muitos problemas para ser aprovado. Então, foco nessa questão. Mostrar de maneira clara que você respondeu o seu problema de pesquisa. Segundo ponto que está aqui no meu roteirinho, domínio do conteúdo. E não é nem domínio sobre o tema, é domínio sobre o que você colocou no seu trabalho. E aqui, aquelas pessoas que compraram um TCC sofrem bastante. Aqui, elas, se é que chegaram a essa fase, porque 8 em cada 10 trabalhos comprados são reprovados, e geralmente são reprovados antes até da banca. Mas se você consegue levar até a banca um trabalho comprado, né, que é antiético, é crime de falsidade ideológica, não vou nem discutir essas questões aqui, mas se você consegue levar até a banca, aqui você é pego. Porque como você não produziu o conteúdo, você não tem o domínio suficiente desse conteúdo. E não é que você não possa ter uma insegurança, que você não possa gaguejar em algum momento, que você não possa se esquecer de algum conceito. Não é isso. É domínio de modo geral, é saber o que de fato foi escrito no trabalho. E se não foi você que escreveu, você terá problemas. Muita atenção nisso aqui. Terceiro ponto, prometi 5 questões, né, para as quais a banca vai jogar o farol, vai colocar o holofote. São coisas que ela considera. Então, terceiro que está aqui no meu roteiro, autores e referenciais. A banca vai querer entender qual foi o referencial teórico que você usou, quais são os principais autores que suportam as ideias que você colocou ali no seu trabalho. E aqui uma dica muito importante, muitas pessoas me perguntam se é a quantidade mínima de referenciais para um trabalho científico. Eu sempre digo que a conta não é feita em função do trabalho ou dos capítulos, então não existe essa regra, X referências para um capítulo, X referências para... Quem está te dizendo isso está te falando uma bobagem. E esse pessoal que fica vendendo modelinho pronto de TCC como se todas as instituições tivessem as mesmas exigências, falam esse tipo de bobagem. Não é assim que funciona. O que é recomendado é que você tenha para o nível de graduação, tá? Tô falando ali da faculdade, nível de graduação, não tô falando de pós, não tô falando de mestrado, doutorado. Em nível de graduação, você tem que ter de 5 a 7 autores diferentes para cada conceito-chave do seu trabalho. Então, digamos que você está fazendo um trabalho sobre gestão sustentável e engajamento dos consumidores, né? Como os consumidores, por que os consumidores se engajam mais com empresas que têm gestão sustentável?
Você tem aí 2 focos de análise, gestão sustentável e engajamento dos consumidores. Você tem que ter de 5 a 7 autores para cada um desses conceitos, que são os conceitos-chave, os conceitos centrais do seu trabalho. Beleza? Então, esse item 3, conforme prometido, tem hora que eu gaguejo, tá vendo? Pode gaguejar, pode esquecer, pode olhar o roteiro, só não pode deixar de dominar o assunto. Na prática agora, e no exemplo, uma das dicas que eu te dei aqui. 4, tempo. As pessoas consideram que isso é um item menor. Não, não é. O tempo é fundamental. Se você não adequar a sua apresentação ao tempo, você vai ser interrompido antes de terminar e isso é terrível. O tempo é uma questão muito séria, ele é cronometrado. As pessoas da banca te dão dicas para te falar que o tempo está acabando. Você tem que adequar a sua apresentação ao tempo que você tem para defender o seu conteúdo, ok? E por último, 5, comportamento. Não fale gírias, não tente ser engraçadinho, também não precisa ser sisudo, mas não tente ser engraçadinho. Leve a sério, fale de maneira clara, direcionada e principalmente, não fique se justificando. Sobretudo quando alguém da banca fizer um comentário, ou uma crítica a respeito do seu trabalho. Não fique se justificando, isso é um comportamento que é abominado pela banca. E isso é uma questão muito crítica, a banca percebe muito isso. Porque quando você começa a se justificar, é porque você não tem segurança do que você está fazendo. Então não fique se justificando. Só fale quando te derem a palavra. E voltando aqui, uma dica bônus, hein? Essa já era assim. Então vamos lá, vamos recapitular rapidinho, ó. Concentre-se nos resultados da sua pesquisa e demonstre que você respondeu o seu problema. Domine o seu conteúdo, mostre que foi você que escreveu aquela bagaça. Tenha de 5 a 7 autores para cada conceito-chave do seu trabalho. Cumpra o tempo, adeque a sua apresentação ao tempo e não fique se justificando. 5 dicas importantíssimas, são focos de análise da sua banca para você se dar bem na banca de avaliação do TCC. E vou te dar uma dica bônus, tá? Com relação a referenciais. Nenhum trabalho científico consegue esgotar um tema, ou seja, você não vai conseguir trazer para dentro de nenhum trabalho científico todos os autores e todas as abordagens sobre um tema. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso é uma questão recorrente em bancas. As pessoas da banca te perguntam, mas por que você deixou o autor A de fora? Por que você não usou a abordagem B? E aí, para se defender, nesse momento você pode usar uma resposta padrão que é a seguinte. Todo trabalho científico tem uma limitação de conteúdo. Eu usei aqueles autores e abordagens que mais se encaixavam com a minha pesquisa, com o meu caminho metodológico de pesquisa. Eu não poderia utilizar todos. Vários dos meus alunos no TCC Sem Drama usam essa argumentação, usam esse argumento e não tem problemas para responder essa pergunta na banca. Essa dica vale mais do que ouro. Presta atenção nela. Por falar em TCC Sem Drama, se você ainda não é meu aluno, certamente onde você está assistindo a este vídeo tem um link aí para você conhecer o meu treinamento online. E lá, além de todas essas dicas aqui, eu te falo muito mais coisas sobre a apresentação do TCC, te mostro como fazer um trabalho passo a passo do início ao fim, com técnicas e orientação personalizada. E com relação à apresentação, te dou mais dicas, vejo a sua apresentação, preparo junto com você e ainda te dou modelos de slides. Lá no treinamento onde você vai trabalhar comigo e com a minha equipe, não estará mais sozinho. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, passa a acompanhar os nossos conteúdos e espalha também esse conteúdo para outras pessoas que precisam de ajuda no TCC. Afinal de contas, não custa nada a gente ajudar. É isso aí, eu vou ficando por aqui e te espero aqui no time dos aprovados.